Mas existe uma outra possibilidade, que é a dona Leonor de Franca, que era também muito ligada ao Chico, uma grande trabalhadora espírita cristã da cidade de Franca, cujos descendentes seguem a doutrina hoje, Dona Branca, Dona Dulce, nossas queridas, né? São filhas dela. Elas vinham a Pedro Leopoldo, o Chico morava em Pedro Leopoldo ainda. Elas vinham de Franca com a mãe, Dona Branca, Dona Dulce, com a mãe, Dona Leonor, vinham ainda jovenzinhas, né? E se hospedavam na casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, lá no mesmo local onde nós dirigimos, né, o memorial Casa de Chico Xavier, e elas nos contam maravilhas das conversas do Chico com elas, com a mãe delas. Certa vez, inclusive, elas nos contaram isso, inclusive fez parte de um dos encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier, o testemunho de Dona Branca e Dona Dulce a respeito, que nós gravamos, né? Elas estavam lá, as três, na casa do Chico, hospedadas com o Chico, de repente tocou a campainha. E tocando a campainha, o Chico foi atender, entraram três senhores, engravatados e tal, e coisa, muito sisudos. E parece, e o Chico os atendeu, elas ficaram na cozinha, sentadas ali, tomando café, enquanto o Chico foi atendê-los na sala da sua casa. E, de repente, elas ouviram o Chico dar gritos e repreensões aos três senhores. E ele gritava mais ou menos assim: eu não vou admitir que se fale mal dos espíritas, porque os espíritas são meus filhos, todos os espíritas são meus filhos. Eu não admito isto, que tragam calúnia, difamação, falatório contra meus filhos, porque se uma prostituta é espírita, ela é minha filha. Se um ladrão é espírita, ele é meu filho, e eu não permito que vocês falem de meus filhos. Olha só se não é Kardec falando, né? E ele então voltou, e a dona disse que dona Leonor ficou tão assombrada que ela falou com a firmeza do Chico com os homens, né? E que ela falou com as filhas assim: olha, vocês fiquem caladas, não interfiram, porque o Chico está muito bravo hoje, não é? Mas Chico nunca Nós deixou... temos dúvida, viu, Kleber? Porque em 1992, finalmente, ele confirmou para mim que era Kardec. Então, você me perdoem os contrários, me perdoem todos vocês que pensam diferente, há direitos seus, mas o próprio Chico Xavier confirmou que era a reencarnação de Kardec para todos nós que convivíamos com ele a partir de 1992. E são várias pessoas que eu vou citar. Doutora Marlene Nobre, por exemplo, que convivia com ele, o casal Bacelli, de Uberaba, o doutor Elias Barbosa, de Uberaba, toda a família Barçante, de Araxá e Uberaba. Todos os espíritas do Triângulo Mineiro sabem disso. Todo mundo. Basta viajar nas cidades mineiras do Triângulo Mineiro, todos eles afirmam que Chico é Kardec. A mesma coisa em Goiás, Goiatuba, nosso amigo Dirceu Abdala, não é? A família de Dona Helenir e Lineu Meirelles, fundadoras do Grupo Espírita de Niterói, Grupo Espírita da Fé, GEF, não é? A própria família da Dona Leonor, que eu citei, da cidade franca. Aqui em Belo Horizonte, todos da família de Dona Neném Aluoto, de Martins Peralva, de Pedro Valente da Cunha, de Antônio Roberto Fontana, a nossa família Machado, de Pedro Leopoldo, que conviveu largos anos com Chico Xavier, e eu próprio, né? A família da minha esposa, a família Borges da Cunha, enfim, todos que conviviam na intimidade de Chico a partir dessa época. O Adelino da Silveira, que escreveu que o Chico assumiu que era Kardec a partir do livro do Adelino, que ele revisou,
que é o livro Kardec Prossegue, de autoria do Adelino da Silveira, da cidade de Mirassol, em São Paulo, que foi o primeiro livro que assume a tese dele ser Kardec. Este livro ele deixou com o Chico alguns meses, o Chico revisou, como revisou todos os livros biográficos do Adelino, né? E depois, no final de 1991, chamou Adelino lá e falou com ele: meu filho, Emmanuel está mandando você publicar esse livro com urgência. Ainda deu essa indicação. Publiquem com urgência, chamando lá os editores que publicaram o livro na primeira edição. A mesma coisa aconteceu com a família do então presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, Dr. Weimar Muniz de Oliveira e Dona Creuza. E ele era, a princípio, contra a ideia, mas foi pesquisar, tendo em vista diversas informações espirituais confirmando que Chico era Kardec, não é? Ele foi pesquisar o assunto, acabou se convencendo e publicando um livro extraordinário que está disponível para qualquer um ver em PDF na internet, que é o livro A Volta de Allan Kardec, de autoria dele, chama-se Weimar Muniz de Oliveira. Depois que ele deixou a presidência da Federação Espírita do Estado de Goiás, ele foi presidir a ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, porque ele era juiz lá em Goiás. E de modo que nós temos centenas de testemunhos, né? O médium, muito amigo do Chico, muito amigo de todo o pessoal do Triângulo Mineiro, Toninho Baduí, cujo nome completo é Antônio Baduí Filho, da cidade de Tuiutaba, nas cometrins que são até hoje realizadas, as confraternizações das madurezas e mocidades espíritas do Triângulo Mineiro. Todo ano se realiza uma dessas. A partir da década de 90, o Antônio Baduí Filho, que é médium extraordinário, que recebia André Luiz, confirmado pelo Chico, recebe até hoje, inclusive, não é? Ele passou a receber mensagens de André Luiz nas cometrins, quer dizer, publicamente, e também do espírito de Hilário Silva, confirmando que Chico era Kardec. E foram perguntar ao Chico em Uberaba. Inclusive foi Dona Sônia Barçante quem fez essa pergunta, porque ela, como do Triângulo Mineiro, uma das lideranças espíritas do Triângulo Mineiro, participava desses encontros. E ela foi perguntar ao Chico se era para divulgar ou não essa mensagem. E o Chico falou com ela: mas a mensagem não já veio publicamente numa cometrim testemunhada por 500 pessoas? A divulgação já foi autorizada pela espiritualidade maior, não é? Endossando aí essa divulgação. Ele próprio passou a divulgar essas mensagens no Grupo Espírita da Prece, mandou imprimir mensagens avulsas recebidas pelo Toninho Baduí, de André Luiz, de Hilário Silva, entregou as mensagens para que o Espírita Mineiro, que era o jornal oficial da União Espírita Mineira, publicassem nas páginas, né? E Dona Neném, Martins Peralva, o nosso querido também, que já partiu, Pedro Valente da Cunha, publicaram nas páginas do Espírita Mineiro. Ele que entregou, por exemplo, as mensagens para a doutora Marlene Nobre publicar na Folha Espírita de São Paulo. Ela então fez a publicação. A mesma coisa aconteceu com o doutor Weimar Muniz de Oliveira, que recebeu do Chico as mensagens e publicou-as na revista Goiás Espírita, que era a revista oficial da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, a coisa era pública. E ele autografava o livro para todo mundo. Nós temos mais de 50 testemunhos de Chico, de amigos de Chico, que receberam o livro autografado. Eu recebi 2, né? Um primeiro que veio pelo correio, e outro que quando nós fomos conversar com ele, porque quando eu recebo o livro do Adelino, Kardec Prossegue, autografado para mim e para a Eliana, em casa aqui em Belo Horizonte, eu falei assim: nossa, então agora o Chico está confirmando, está endossando. Porque antes eu era assim, eu era doido para perguntar para ele, mas ficava meio sem graça, não é?
Uma vez eu perguntei assim para ele, Chico, o senhor pode me dizer uma coisa? Responder uma coisa? Ele olhou assim por debaixo dos olhos, muito sério, né? E falou assim, pode. O senhor pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Aí ele deu aquela boa gargalhada, né? Que o Chico era uma pessoa muito alegre, né? Mas deu aquela gargalhada de sacudir. E me olhou assim fixamente nos olhos e falou assim, Geraldinho, pelo visto, ele anda trabalhando muito. Mas eu não fiquei satisfeito, né? Quando eu cheguei e recebi o livro Kardec Prossegue, do Adelino, autografado por ele, aí eu fui a Uberaba. Na primeira, depois das férias, eu fui a Uberaba, em março de 92. E aí foi um momento assim histórico do meu relacionamento com ele. Estávamos eu, Eliana e ele almoçando na sala de almoço dele, e ele começa a chorar, passando as mãos assim assim, olhando para cima e passando a mão esquerda pelos olhos. E falou assim comigo, é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, desde quando eu tinha 5 anos de idade. Aí, banhado em lágrimas, eu chorando, Eliana também, não tinha nem o que falar, nada. Era um momento sublime ali, né? Com a delicadeza dele, ele confirmando que era Kardec. Ora, qual a criança que com 5 anos de idade poderia recordar todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo? Sendo que na biografia oficial dele, todos nós sabemos que ele era católico, apostólico romano, de uma família católica, apostólica romana, não é? E que só teve contato oficial com o Espiritismo aos 17 anos. Então, como que ele podia se lembrar? Se não era ele próprio de volta à carne, né? Se levantou, Kleber, foi lá no quartinho onde ele guardava mensagens e livros, pegou outro exemplar do Kardec Prossegue, e na minha vista e na vista de Eliana, autografou de novo. Ora, isso é uma chancela, minha gente. Lógico.